A história da Allende só pode ser profundamente compreendida se apresentada também a história de superação da fundadora da associação. Júlia Assis convive com a doença de Crohn e chegou a ser internada e precisar passar por uma cirurgia às pressas em 2002. Após passar pelo que ela mesma chama de nascer de novo, a paciente se propôs a empenhar no estudo das doenças inflamatórias intestinais até que, em novembro de 2015, surgiu o embrião da associação, que hoje é referência nos eventos sobre o tema. Eu acho que toda pessoa que passa por uma experiência de quase morte, ela não volta normal como ela entrou, né? Ela não volta da mesma forma. A gente aprende muito com isso, a gente aprende muito a valorizar o que é realmente importante na vida, né? Os pequenos valores que no dia a dia a gente não dá valor, a gente começa a observar que tudo na vida é muito importante, né? E junto com isso tudo, também, durante o período da minha internação, eu sempre fiquei com questionamento. Por que eu não fui? Por que eu continuei aqui na Terra, que eu tive essa nova oportunidade, né? E o que eu vou deixar se eu tivesse ido hoje? Ou, enfim, a nossa vida, o que ela significa de verdade? A caratinguense Júlia é também cirurgiã dentista, mas depois de ver a importância das informações divulgadas pela associação, começou a se dedicar totalmente ao trabalho que é voluntário. De acordo com a fundadora e presidente da Allende, mais de 500 mil de pessoas já foram beneficiadas de alguma forma pela atuação da associação. Primeiro, o desconhecimento. Então, as pessoas em volta não têm empatia e não entendem o que um paciente está passando. Porque, às vezes, por não conhecer a doença, eles chegam a pensar que é frescura ou exagero, né? E uma outra coisa que impacta muito é que tem várias pessoas sofrendo de doença inflamatória intestinal e que não sabem. E não sabem por quê? Porque não conhecem os sintomas, não sabem que precisam de um médico e às vezes ficam tentando se tratar com medicamentos paliativos. E aí, aprofundando mais ainda, a gente identificou que os próprios profissionais de saúde também não conhecem a doença. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou uma profissional de saúde, eu sou dentista e eu nunca estudei a doença inflamatória intestinal durante a faculdade e ela sim afeta a boca. Existem várias opções de tratamento disponíveis para as doenças inflamatórias intestinais que não levam à cura, mas podem fazer o paciente alcançar a remissão e ter uma vida normal. Nesse sentido, a informação tem poder muito grande de mudar a vida dessas pessoas. Júlia, por exemplo, antes da existência da associação, não sabia que os pacientes com doença de Crohn e retocolite ulcerativa têm direito ao tratamento medicamentoso tanto pelo SUS como pelos planos de saúde. Eu comecei a observar que aqueles pacientes que estavam nos grandes centros, eles tinham acesso a muita informação, não só sobre a doença, quanto os direitos que eles tinham, onde conseguiam medicamento. A jornada deles era muito mais facilitada pela troca de experiências que eles tinham entre eles e pelo acesso à informação, coisa que aqui no interior não acontecia. E aí, nesse exato momento, me veio a ideia. Eu voltei lá em 2002, eu me lembrei de tudo que eu passei e eu falei, é isso, é esse o propósito, né? E aí eu tive a ideia de fundar a Allende, uma associação, a primeira associação de pacientes no interior do Brasil, mas para poder mostrar e tentar trazer para o interior as informações que os pacientes dos grandes centros têm acesso. O trabalho da Allende é dividido em 3 vertentes complementares, sendo elas o acolhimento e a orientação para os portadores das doenças e seus familiares, a promoção de reuniões mensais com palestras de profissionais voluntários e também a divulgação do tema por meio de palestras e eventos voltados para acadêmicos e profissionais da saúde, bem como, é claro, a transmissão de informações por meio das redes sociais. O Congresso da Associação é um dos principais marcos da estruturação da Allende no leste mineiro. Todos os projetos que a gente desenvolveu durante essa trajetória, eles foram desenvolvidos exatamente identificando alguma falha, né? E tentando propor alguma coisa e colaborar para poder melhorar o acesso, mas sempre pensando no foco final, né? No foco, no centro de tudo, que é o paciente. Porque é óbvio que qualquer evento desse, ele vai refletir numa melhoria de atendimento para o paciente.
Nesse ano, todos os eventos promovidos pela Alende foram realizados de forma remota, o que inclusive aumentou ainda mais o alcance das informações e permitiu a participação de pessoas de outros estados e até de outros países. Esse ano o nosso WorkDI também teve que ser digital, e aí ele conseguiu atingir profissionais até de Manaus se inscreveram, do Brasil inteiro, participaram conosco da capacitação. A diretoria da associação é composta por 17 pessoas, tendo voluntários competentes por áreas administrativas, científicas e de comunicação. E todo o trabalho desenvolvido pela Alende tem como único objetivo a melhora do panorama dessas doenças aqui no Brasil. Então nós estamos abertos a receber doações, mas eu digo doações de todas as formas, doação de trabalho, do seu tempo. Às vezes você tem um dom que você pode fazer e que a gente precisa e que nós não temos como. Então a associação ela sempre está aberta, né, e esperando mesmo com que as pessoas contribuam conosco nesse sentido. Obviamente que se quiser fazer alguma contribuição financeira, óbvio, né, a associação tem as suas contas, mas a gente precisa muito de pessoas para ajudar no nosso trabalho. Né, como eu disse, somos todos voluntários. E quanto mais pessoas agregarem a nossa causa e puderem ajudar no nosso trabalho, com certeza o impacto disso vai ser muito maior do que a gente já conseguiu nesses 5 anos.